Agora, uma situação calamitosa, eu diria, é o que está passando o município de Araraquara, Ítalo. Araraquara vive situação de pós-guerra. O coronel da reserva, Ricardo Mello Araújo, presidente da CEAGESP, afirma que o município de Araraquara vive situação de pós-guerra após os sucessivos lockdowns decretados pelo prefeito petista Edinho Silva. Em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, ontem, ele disse que as pessoas estão passando fome, abre aspas. Havia pessoas passando fome, tendo de comer animais domésticos. A situação que eu vi na cidade é de pós-guerra. Em nenhuma outra cidade a situação é tão crítica quanto essa. O prefeito deixou a população numa situação triste, fecha aspas. Nesta semana, Edinho Silva decretou o segundo lockdown em 4 meses. O fechamento total das atividades vai durar 8 dias. O transporte coletivo e as atividades consideradas não essenciais estão suspensos e a circulação de pedestres e de carros sem justificativa foi proibida. A medida foi decretada por causa do aumento de casos do novo coronavírus. A cidade do interior de São Paulo tem 84% dos leitos de UTI ocupados. A circulação de pessoas pelas ruas fica proibida e quem descumprir a ordem, sem esclarecer o motivo, pode ser multado. Ítalo, isso é... Ou seja, calamidade. Isso aí é mais do que calamidade. Isso aí é uma amostra do que vai acontecer no Brasil inteiro se o PT voltar ao poder. É isso aí. Isso aí é um microcosmo. Você pode botar, você pode pegar Araraquara, botar ali uma lupa em cima, né? Isso aí é Araraquara vai ser Brasil vai ser Araraquara em 2023 se o PT voltar ao poder. Uma medida que é anticientífica, que é imoral, anti-humanitária como essa, né? Que não contém o vírus, não ajuda a conter o vírus, como bem explicou o doutor Osmar Terra, e os exemplos, né, da própria Araraquara, né? Porque, veja bem, é o 4º lockdown. Por que Araraquara precisa de 4 lockdowns? Por que Araraquara tem que, assim, o demônio que botou o dedo lá dentro, né? Não é possível. Né? Araraquara precisa do 4º lockdown. Por quê? Porque, obviamente, não conseguiu lidar com o problema do coronavírus. Porque os outros 3 não lidaram com o problema. Os outros 3 lockdowns não lidaram com o problema. Né? Então, Araraquara, que está no seu 4º lockdown, né, agora está nessa situação aí, vivendo esse agravamento da situação. Vai gerar uma evasão nessa cidade, vai ser... É óbvio que isso aí vai ser... Veja bem, Araraquara, vale lembrar, né, virou emblemático nessa história toda, emblemático desde o começo, por conta daquele caso da prisão daquela senhorinha que estava passeando sozinha. Vou repetir, tá? Para vocês entenderem. A senhorinha estava passeando sozinha na praça, sem ninguém do lado. A pessoa mais próxima ali, né, estava a uns 50 metros dela. Até que ela foi abordada por policiais, pela Guarda Municipal, perdão, né? Pela Guarda Civil Municipal. Foi abordada que não mantiveram os distanciamentos sociais em relação a ela. Tanto não mantiveram que jogaram ela no chão e algemaram. Chegaram a dar um mata-leão nela, né? Eu pergunto, qual que é a justificativa sanitária para você fazer isso aí? Zero. Então, assim, eu volto a dizer, isso aí é discurso, é cientificismo, é um discurso pseudocientífico, transformado em ideologia política, em volta, cujo objetivo é a aquisição de poder. O senhor Edinho Silva hoje manda mais do que o Fidel Castro mandava em Cuba. Manda mais em Araraquara do que o Fidel Castro mandava em Cuba. Porque, veja bem, se o cara pode fazer até isso na sua cidade, o que o cara não pode fazer? Quais são as próximas prerrogativas da União que vão ser usurpadas por um prefeito? E veja bem, eu sou totalmente a favor do princípio da subsidiariedade, né?
que os prefeitos tenham mais poder em relação ao Estado, que tenham mais poder em relação à União. Eu sou totalmente a favor disso, mas isso precisa ser feito de maneira legalmente válida. Se simplesmente o prefeito ele usurpa o poder, né, você não consegue ter peso freio e contrapeso do poder dele. Ele vai usar aquilo ali de maneira arbitrária. Você veja, só para me estender um pouquinho aqui, né? A palavra em grego, né? A palavra tirano, ela não se refere necessariamente a um governante autoritário, né? A palavra tirano se refere a um usurpador. Por que a palavra tirano, que significa usurpador, né, um cara que não né, que alcança o poder através do poder das armas, né, através da usurpação, e não por herança nem por voto, né, por outorga de alguma maneira? Por que um tirano, essa palavra, passou a ser sinônimo de governante autoritário? Porque justamente quando o sujeito ele usurpa um poder, é improbabilíssimo que ele vai exercer esse poder de maneira sã. Todo ser humano precisa de contrapeso exercer seu poder. Isso é essencial. Isso é essencial. Mesmo na Idade Média, você tinha os fueros, né? Em que enfim, cada país tinha a sua forma, né? Mas na Espanha você tinha os fueros, né? Na França você tinha os Estados Gerais, né? E você tinha os parlamentos locais, né? Que eram fazer uma função dos fueros, né? Os fóruns. Isso aí contrapunha o poder do rei, né? E você tinha a igreja também, enfim, né? Você tinha várias outras instâncias ali que operavam de maneira a não deixar ninguém ter efetivamente o poder absoluto. O termo absolutismo foi uma coisa inventada pelo iluminismo, né? Hoje em dia a gente está vivendo a concretização daquilo que o iluminismo, né, supostamente estava combatendo. O poder absoluto. Edinho Silva, né? Edinho Silva é um tirano de Araraquara. Usurpou o poder e o exército de maneira ilegal.